Salve, salve, irmãos MGTOW, este é o episódio 48. Você sabe o que é o ageísmo? Vamos iniciar o assunto fazendo uma pequena abordagem de como funciona a sociedade atual, que atualmente discrimina as pessoas com mais idade, principalmente os homens dos quais muitos conseguiram, através das suas experiências de vida, acumular conhecimentos extremamente importantes para os jovens que estão seguindo ou estão iniciando o seu próprio caminho. Nós temos que ter em conta de que o termo MGTOW existe há poucas décadas, é um termo extremamente moderno, mas nós temos pessoas, homens com experiência o suficiente, que vivem sobre todos os elementos norteadores do MGTOW e nem mesmo sabem sobre o termo, sobre o tema, simplesmente são vistos como homens que conseguiram ter uma vida muito plena, muito interessante, vivendo sozinhos e também conseguiram a sua realização pessoal em vários níveis, seja financeiro, autorrealização e todos os demais que você já pode ter conhecido nos episódios anteriores. O ageísmo agora é um nome moderninho, abre aspas aí, um nome moderninho justamente para essa discriminação por faixa etária, que a sociedade atual, por sinal, faz muito bem. Você pode observar essa sociedade deturpada de que as pessoas com mais idade não conseguem trabalho. É preferível dar um trabalho para um jovem que muitas vezes não tem uma experiência, ao invés de dar um emprego para um homem com muito mais experiência e que ele possa depois, uma mistura do mercado atual, que ele possa transmitir os seus conhecimentos. É muito interessante. Porém, principalmente aqui no Ocidente, nós estamos observando que o ageísmo, essa discriminação por faixa etária, está batendo forte, meus brothers, está batendo forte. Então isso é extremamente preocupante. A filosofia, ou o estilo de vida, ou movimento, entre aspas, MGTOW, valoriza muito todos os homens. Todos os homens estão buscando o seu próprio caminho, e principalmente aqueles homens que possuem experiência e conseguem compartilhar suas experiências de vida para outros que buscam seguir seus conselhos, evitar cometer os erros, principalmente na juventude. Os jovens que estão assistindo agora têm uma chance ímpar de, no momento da observação, da troca de experiência com homens mais experiência, principalmente experiência em termos de idade, é muito interessante, é extremamente interessante, porque, por via de regra, o homem, naturalmente falando, biologicamente falando, até os 25 anos, não desenvolve a sua capacidade plena de maturidade. E não sou eu que estou falando, vários estudos falam sobre isso, já comentei em outros episódios. Eu recomendo para você que está começando a ver os episódios, e nesse episódio de hoje, você vá na Google e nos buscadores e busque entender um pouco melhor o que é o ageísmo. São muitos termos, muitas ações que a sociedade vai perpetuando e de uma forma cada vez mais exteriorizada, como o caso do ageísmo. Essas ações começam a ter um termo específico. E agora nós temos para essa discriminação por faixa etária, o ageísmo. O movimento, abre aspas, o estilo de vida MGTOW vai incentivar você a fazer contato, se possível. Pode ser através de redes sociais, pode ser pessoalmente, pode ser de várias formas, um contato sadio, ou até mesmo nem é necessário um contato, mas você buscar compreender o que este homem consegue passar de conhecimentos. Inclusive na leitura, você pode buscar na internet, temos vários homens que são considerados homens que seguiram o seu próprio caminho, você vai observar suas biografias e você vai observar o principal, o legado que eles deixam para as novas gerações, e até mesmo para aqueles que, caso ainda o nosso homem MGTOW esteja vivo, para homens que possuem idade um pouco anterior ou similar
a sua própria idade, o que é muito interessante. Você, meu brother, deve considerar que muitos homens só conhecem o seu próprio caminho depois dos 50 anos. Você conhecer o movimento MGTOW, você conhecer a filosofia de vida MGTOW, está aberta a qualquer faixa etária. Isso que é o mais interessante. Por quê? Porque são homens que passaram por diversas situações e agora estão acordando, agora estão despertando, agora estão saindo da Matrix. E muitos não conseguem sair da Matrix, sofrem o ageísmo, sofrem as algúrias, os sofrimentos que a sociedade impõe, no sentido de que o homem pleno, para ter uma autorrealização, depois dos 40 anos, principalmente, obrigatoriamente, precisa ter uma família. Não com esses moldes de sociedade atual, não com esses moldes, meus brothers, não, impossível. Então, cada vez mais, aquele homem que ainda não descobriu o seu próprio caminho, fica preso nessas garras injustas e cruéis, e começa a desenvolver um quadro, muitas vezes, de tristeza aparente, ou de ausência, ou necessidade de complementar sua vida, quando nós sabemos que está tudo dentro do nosso interior, está tudo dentro da nossa própria pessoa. Por isso que é muito importante você buscar se autoconhecer das mais diversas formas, sobre a meditação, muito importante. Nossos antepassados, por exemplo, eles tinham mais tempo para pensar na vida. Por que eu posso afirmar isso para você? Porque os nossos antepassados, 3 ou 4 gerações, em sua grande maioria, eram ainda homens que estavam inseridos na atividade rural. E por mais que você trabalhe imensamente dentro da atividade rural, em contato com a natureza, esses homens, de idade principalmente, e que não eram ainda açoitados pelos males atuais que nós vemos agora, quando havia um fenômeno climático, como uma chuva, por exemplo, e impedia que ele pudesse fazer suas atividades, ele aproveitava aqueles momentos para refletir sobre a vida. Ou de forma menos comum, durante o próprio trabalho, que muitas vezes era manual, mas tinha um grande plus. Era um trabalho que você poderia ter contato sempre com a natureza, com o nosso próprio habitat natural. O habitat natural do homem não é os grandes centros urbanos. O habitat natural do homem é o contato com a própria natureza. O homem é nativo por si. Ele adaptou-se, digamos, a viver de forma societária em aglomerados de espaço, principalmente em edifícios. Então esses homens, nossos antepassados, sofriam minimamente os efeitos do que consideramos ageísmo. Por que eu falo isso? Porque havia um respeito natural às pessoas com experiência. A expectativa de vida era menor, é um fato científico. Então aqueles homens conseguiam ultrapassar os seus 50, 60 anos, era muito bem visto pela sociedade, e os mais jovens no passado buscavam beber da sua fonte de conhecimento, porque havia também alguns outros elementos históricos. Por exemplo, grande parte da população não sabia ler, e eu incluo os homens que não sabiam ler principalmente. Esses homens que não sabiam ler buscavam beber na fonte dos homens mais experientes, ou daqueles homens mais experientes e que também tinham a oportunidade de aprender a ler e a escrever, e buscavam novas fontes de conhecimento, e esse conhecimento era disseminado. O ageísmo, ele é tão contra o homem que você pode observar que no passado muitos jovens sabiam fazer muitas atividades manuais, e hoje os jovens nem sequer sabem o básico do básico, que é fazer fogo. Os escoteiros conseguem manter essa tradição de sobrevivência que o homem urbano não mais sabe, porque não recebeu os conhecimentos que até então a sociedade incentivava, que era a sociedade, antes de ser o cúmulo que é hoje, a sociedade permitia com que o homem recebesse esses conhecimentos de pessoas com mais experiência. Então, dentre os vários elementos norteadores, um desses elementos indiretos é o resgate do homem
do homem tradicional em todas as suas faixas etárias. Aqui no episódio 48 eu estou tratando do homem com mais experiência. Esse homem com mais experiência, ele é resgatado porque ele conhece a filosofia de vida, conhece o movimento. Então ele sabe melhor como se autoconhecer e vai aos poucos. Como sempre falei nos episódios anteriores, cada um tem o seu ritmo de autodescobrimento, de despertar novas formas, de conhecer novos hobbies, de buscar novos aprendizados. Cada homem tem seu próprio caminho no seu ritmo. Vai conseguir, obviamente, um caminho mais seguro, um caminho talvez mais facilmente de ser transpassado, porque transformar a solidão em solitude, principalmente para o homem que acorda e desperta com seus 50, 60 anos, é um processo que para muitos pode ser um pouco mais complexo. Mas tem as suas inúmeras vantagens que eu já repeti 48 episódios para que você pudesse aprimorar aí o seu caminho e finalmente sair das garras dessa sociedade atual. Muitos homens que percebem que o ageísmo é tóxico conseguem, alguns deles, quando percebem todo este movimento que a sociedade faz contra ele, conseguem se isolar e viver uma pequena fazenda, uma pequena propriedade rural e consegue dar seguimento ao seu próprio caminho. E também, como consequência, consegue melhorar inclusive seus hábitos de saúde, seus hábitos na parte emocional, na parte racional. Então você tem uma série de vantagens extremamente interessantes. Então esse episódio 48, é um episódio muito light, não foge muito à regra de trazer um pouco mais de informações para você. Para os jovens, essa informação é muito importante. Alô, meus brothers, meus jovens brothers. Você conhecer sobre o que é o ageísmo agora na sua juventude vai evitar uma série de problemas. Também permite que você respeite as pessoas com mais idade, busque beber da sua fonte de conhecimento e finalmente você evite de cair nessas garras quando for você que começa a chegar nessas fases dos 40, 50, 60, 70 anos, que é a idade mais madura racionalmente do homem, você não possa ser descartado pela sociedade. Até porque o nosso objetivo, aqui dentro dos participantes do Mictal, é que você saia da bolha. Então é mais um reforço para que todos os que estão ainda na bolha possam sair definitivamente dela. É isso, meu brother. Vejo você no próximo episódio.